Hoje eu vou te ensinar a estratégia de trading que me rendeu um lucro de R$ 2.896 em uma única operação no Day Trade. Você quer aprender essa estratégia? Então continua aqui comigo. Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior e hoje eu vou te mostrar em detalhes uma ótima estratégia de trading para você usar nas suas operações no mercado financeiro. Mas antes de começar, peço para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar algum vídeo novo, combinado? Então vamos ali para a tela do computador para eu te ensinar essa estratégia. Bom, vamos aqui então à motivação da operação de venda no Nasdaq. A venda foi nesse ponto, a entrada de venda aqui, stop loss acima desse topo aqui, e o alvo eu coloquei nessa região e o mercado foi lá buscar aqui no Nasdaq. Eu vou explicar em detalhes toda a estrutura, o que me motivou a fazer essa operação, ali que eu sempre comento sobre a confluência de fatores, né? Vários fatores que apontam uma mesma direção, é aí que eu vou procurar as minhas oportunidades. Então eu listei aqui para ficar ficar um vídeo bem completo, bem explicativo, bem detalhado para você entender exatamente por que eu fiz essa operação no Nasdaq. Então eu vou passar rapidamente por todos e depois em detalhes por cada um deles. Primeira coisa, em M15 teve ali um rompimento falso de uma região importante de resistência. E aí no M5, rompimento da LTA, e aí o mercado fez testes nas resistências, aí, confluência de fatores, na LTA, 5061.8 de FIBO, na média móvel de 60 e também numa resistência horizontal. Então a motivação aí para ter entrado. O gatilho de entrada que eu usei foi uma vela de rejeição e o alvo foi com base no fundo anterior. Então vou passar cada um deles aqui, todo o início, o que eu olhei primeiro, o mercado foi se desenvolvendo, o que eu fui observando, até decidir fazer a entrada nessa operação aqui no índice americano Nasdaq, gráfico de 5 minutos. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo M15. Aqui no M15, o que eu identifiquei aqui, quando eu comecei a operar hoje, estava passando pelos ativos, o que eu identifiquei aqui? No passado aqui, o mercado ele deixou um topo aqui, caiu, deixou um topo aqui e caiu. Então ele mostra que é uma região horizontal de resistência. Eu marquei essa região. E aí o mercado vinha, aí hoje quando eu comecei a operar, o mercado estava aqui nessa região, trabalhando nessa região. Então a informação que eu tenho é que essa linha é uma região importante de resistência no passado. E aí coloquei no M5 e observei o que o mercado estava fazendo. O que o mercado fez? Lembrando que é essa linha aqui. O que o mercado fez? O mercado vindo no movimento de alta, correção, alta, chegou na região aqui da resistência, conseguiu fazer um rompimento, corrigiu e fez uma perna de continuação. Então, até esse ponto ele me mostrava o quê? Que ele veio testar essa região de resistência e fez o rompimento, conseguiu romper essa região de resistência. Porém, em seguida ele fez uma correção e não continuou, e não fez a continuação de movimento indo lá para cima. Ele voltou a trabalhar abaixo. Então ele fez o quê? Ele fez o rompimento, corrigiu e não segurou. Essa região que é resistência não segurou agora como suporte. Então, quando um rompimento acontece, a tendência é o quê? Rompimento, correção e continuação, o mercado vai embora. Mas aqui ele mostrou o oposto, ele mostrou que o mercado perdeu força, começou a mostrar fraqueza no movimento de alta, e aí esse movimento forte de queda me mostrou que realmente foi um rompimento falso aqui da região de resistência, porque ele voltou a trabalhar abaixo da região e perdeu esse fundo, o último fundo que ele havia feito. Ó. Deixou esse fundo, subiu e perdeu esse fundo, que era uma potencial região de suporte. E aí, fiz as marcações, né? Marquei aqui essa região desse fundo, que era uma região de suporte, e a partir do momento que o mercado começou a trabalhar abaixo, passou a ser uma região de resistência. Marquei também uma LTA, uma linha de tendência de alta, acompanhando o último movimento de alta, que o mercado havia feito rompimento também. Peguei todo esse último movimento de queda, puxei Fibonacci, região entre 50 a 61 da retração, da correção, e média móvel de 60 períodos, passando aqui nessa região como uma resistência dinâmica. Por falar nisso, eu gravei uma aula bem completa sobre a média móvel de 60 períodos. Toda semana, quase que todo dia, tem pessoas me
perguntando no Instagram: ah, Sérgio, como que você usa a média móvel de 60? Em qual ativo você usa? Em qual tempo gráfico? Como que você usa? Então eu gravei uma aula bem completa, bem detalhada sobre a média móvel e vai estar aqui também em breve aqui no canal do YouTube. Eu só vou terminar de editar ela, uns 2, 3 dias depois vai estar disponível aí no YouTube a aula sobre média móvel de 60 períodos. Enfim, então, o que eu esperei? O mercado fez um movimento de rompimento, e aí quando ele começou a querer corrigir, eu identifiquei todas essas regiões, esses pontos aqui de resistência na mesma região, que são LTA rompida, fez o rompimento aqui, então deixa eu puxar a listinha aqui de novo, ó, são todas essas aqui, ó, teste nas resistências, LTA, 50 de Fibo, média móvel de 60 e a resistência horizontal. Então, vamos lá. A LTA, que o mercado fez o rompimento, que é um suporte, então fez o rompimento, passou a ser uma região de resistência, o mercado veio exatamente nela testar. Média móvel de 60 passando aqui como uma região de resistência, o preço veio exatamente nela testar. O último movimento de queda, puxar Fibonacci, região de 50 a 61.8, da correção, que é onde eu gosto de procurar as oportunidades. O mercado veio exatamente nessa região testar. E aquele fundo lá, que eu comentei, esse fundo, que era uma região de suporte horizontal, a partir do momento que o mercado conseguiu fazer o rompimento da região, ela deixa de ser um suporte e passa a ser uma região de resistência, onde o preço veio testar também. Então eu tenho aqui uma confluência de fatores, várias formas, diferentes formas de analisar o mercado, apontando que aqui possui várias regiões de resistência na mesma região. Então quando o preço chegou ali seria a região de interesse, onde eu vou procurar oportunidades de venda. Mas o preço chegou aqui, vou sair vendendo? Não. O primeiro ponto é você identificar a região onde pode nascer uma oportunidade, mas aguardar, esperar por gatilhos de entrada. E qual gatilho que eu peguei aqui? Eu peguei uma vela de rejeição. Vê que quando o mercado chegou nessa região, ele fez essa vela de rejeição. Deixa eu dar um zoom aqui, ficar bem visível aí para vocês. Ó, ele fez essa vela de rejeição, então, o mercado veio testar todas essas regiões de resistência que eu acabei de comentar e formou uma vela de rejeição. Uma vela de rejeição numa resistência é um gatilho de entrada. Então, eu esperei a próxima vela, o mercado fez essa vela vendedora e aí coloquei minha ordem pendente um pouco abaixo da mínima da vela de rejeição. Deixei aqui a ordem pendente, aqui de venda, stop loss acima desse topo. Então o mercado teria que romper esse topo para pegar meu stop. E o alvo eu coloquei com base nesse fundo anterior. Todo aquele movimento de queda que o mercado deixou esse fundo, corrigiu, entrei com a venda aqui. E aí eu coloquei um pouco acima. Identifiquei que aqui poderia ser uma região onde o preço poderia bater e voltar. Então é uma região de briga. Por quê? Porque no passado o mercado veio aqui e subiu. Então eu poderia vir novamente nessa região e subir. Então, como já estava dando uma relação risco-retorno interessante, a entrada foi aqui, o stop loss estava mais ou menos aí, ó, 1.200 pontos. E esse fundo anterior estava em 2.500, mais do que o dobro. Já é o suficiente para eu colocar o meu alvo nessa região e ter uma relação risco-retorno positiva. Ou seja, aqui então eu arrisquei 1.000, o stop loss foi de 1.200 pontos e peguei um alvo de 2.400 pontos, o dobro. Então eu arrisquei para ganhar 2 vezes. Aqui o risco financeiro foi $270 mais ou menos, vamos falar aí em valores. O stop estava mais ou menos em $270 e o alvo fechou aqui, ó, em 521, tá? E aí o mercado sem problema nenhum, ele fez um momento de queda, corrigiu, caiu, corrigiu e veio buscar aqui. Entanto que bateu aqui, fez um pequeno rompimento falso, ó, respeitou e o mercado voltou a subir. Então é importante você fazer todas as decisões que você fizer no mercado financeiro sempre com base técnica, analisando o preço, né? Porque o mercado ele é como se fosse o gráfico, como se ele fosse um livro. Você vai abrir ali as páginas e vai começar a ler e entender o que está escrito ali. O gráfico é a mesma coisa, encare o mercado aí, o gráfico como se fosse um livro. Você está lendo o que o mercado está te dizendo e você vai tomando decisões com base técnica, no que o mercado está te contando. Então, o ponto de entrada é importante você ter como base técnica para entrar, os gatilhos de entrada. O alvo é importante você decidir onde você vai pôr o alvo com base técnica. Eu poderia
eu ter colocado em qualquer lugar aqui solto, mas não, eu coloquei com base técnica nesse fundo, porque eu sei que aqui é uma região onde o preço pode bater e voltar a subir, que foi justamente o que aconteceu. Vai ter vezes que o mercado vai bater aqui, romper e continuar caindo, sem problema algum. O importante aqui é a relação risco-retorno. O fundo anterior é o suficiente para você ganhar pelo menos uma vez o seu risco. Estou arriscando 270. Dá para eu pegar pelo menos 270, 300 dólares nessa operação? Dá. Então é o suficiente aí para você fazer uma ótima operação com um alvo próximo do mercado pegar com facilidade e com uma relação risco-retorno positiva, que é o que importa. Se você arriscar 200 dólares, você tem que tentar pegar pelo menos 200 dólares, relação 1 para 1. Ou mais, 200 ou mais. Mas se você pegar sempre 1 para 1 já está ótimo, tá? É uma ótima relação risco-retorno. O que você não pode fazer, no meu ponto de vista é errado, né? Na minha opinião é errado, é você arriscar, por exemplo, 200 dólares numa operação e colocar um alvo de 100, um alvo de 50, não faz sentido. Quando você errar, você vai perder bastante e quando você vai acertar, você vai ganhar pouco. E tem que ser exatamente o inverso. Quando você errar, você perde pouco e quando você acertar, você ganha bastante, mais do que você arriscou, tá? Então, relação risco-retorno sempre pelo menos 1 para 1. Riscou 100? Busca 100 ou mais. Riscou 200? Busca 200 ou mais e nunca negativo. Arriscou 100, vou buscar 50. Arriscou 100, vou buscar 70, 80. Isso daí não faz sentido no meu ponto de vista. Tá? Então, se você está correndo um risco, quando você abre uma operação, você está correndo um risco ali financeiro, de se der errado você vai perder X, não faz sentido se quando der certo você ganhar menos do que você arriscou. Para mim não tem lógica isso. Eu sei que tem pessoas por aí que operam assim, mas para mim não faz sentido, não tem lógica você ganhar menos quando acerta do que a quantia que você perde quando erra. Então fica aí a operação, aí deu um financeiro de 521 dólares. No dólar de hoje, deixa eu ver aqui quanto está o dólar hoje, 5,56 agora, tá oscilando, né? 5,56, nesse momento 5,56, vamos ver aqui quanto dá, então 521 dólares vezes 5,56, 2.896 reais aí na cotação do dólar de hoje. E aqui, você pode estar olhando aqui e falar, pô, mas esse monte de ativo diferente, onde eu opero, na corretora onde eu opero, eu consigo operar mercado de Forex, no entanto que a outra operação aqui foi no SDCAD, o mercado de Forex. Eu consigo operar mercado de Forex, mercado da B3, mercado brasileiro, mini índice, mini dólar, aqui ó, mini dólar, e o BRA 50 é o mini índice. Eu consigo operar os índices lá de fora, que no caso aqui é o Nasdaq, que é um índice americano, ó, tem o Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, tem o Russell, 4 índices aí americanos, índice da Inglaterra, índice da França, índice do euro, índice da Espanha, tem petróleo, tem ouro, petróleo aqui também, índice da China, o Cooper o cobre, índice do Japão, mas tem uma vasta variedade de ativos que você consegue operar na mesma plataforma, na mesma corretora. Vou deixar o link aqui da corretora, se você ainda não conhece, quiser abrir ali uma conta demonstrativa grátis, você não precisa pagar mensalidade de conta demonstrativa, não precisa pagar mensalidade de plataforma, então vai estar aqui na descrição o link para você abrir uma conta grátis e conhecer essa corretora, a opção aí que você tem de operar diversos ativos de diversos mercados na mesma corretora, na mesma plataforma. E aqui no YouTube eu tenho também, já postei aí recentemente, um curso completo sobre MetaTrader 5, que é essa plataforma que eu uso para operar. Então são 8 aulas ali do básico, do mais simples possível ali, de instalar a plataforma, abrir a conta, as principais funções, então bem do básico até o avançado, com dicas aí de como otimizar a plataforma, dicas que ninguém conhece, que eu descobri fuçando, enfim. Então é um curso realmente bem completo, só você procurar aqui eu vou deixar na descrição também o link, mas se você procurar ali nos vídeos anterior a esse vídeo atual que você está assistindo agora, anterior aí você vai achar todas essas 8 aulas aí do curso completo sobre MetaTrader 5.